Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 41. Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Ken Wapnick. Esse, obviamente, é um pensamento feliz. E da mesma forma óbvia, Jesus não está falando sobre um literal Deus físico que caminhe conosco, uma reminiscência da canção no filme The Student Prince, Eu Caminho com Deus. Jesus está nos dizendo aqui que a memória de Deus está em nossas mentes, o lar do Espírito Santo, e, portanto, está sempre conosco. Nesse sentido, Deus realmente vai conosco aonde quer que formos. Isso se tornará mais evidente conforme prosseguirmos com a lição. Jesus diz: a ideia de hoje eventualmente superará por completo a sensação de solidão e de abandono que todos os separados experimentam. A depressão é uma consequência inevitável da separação. Assim como a ansiedade, a preocupação, a profunda sensação de impotência, a miséria, o sofrimento e o medo intenso da perda também o são. Ken Wapnick. O que reaparece aqui é o importante tema da causa e efeito. Embora as palavras não sejam usadas especificamente, o ensinamento de Jesus, apesar disso, pode ser visto como um reflexo daquele tema. Nossos problemas são todos o mesmo e vêm de uma única causa: acreditarmos que somos separados de Deus. Os efeitos desse equívoco são preocupação, depressão, miséria, sofrimento e medo da perda. Já discutimos antes como o mundo existe para prover causas à nossa aflição, o que meramente disfarça a causa verdadeira. Nossos egos são inacreditavelmente habilidosos em ocultar a verdade, levando-nos a nos sentirmos certos de que conhecemos as fontes da nossa infelicidade, tudo menos a decisão da mente pela culpa. Ken Wapnick continua: portanto, se eu souber que, abre aspas, Deus vai comigo aonde quer que eu vá, fecha aspas, porque Ele está na minha mente, isso significa que eu não o abandonei e que Ele não me abandonou. Além disso, significa que eu não o matei, nem me separei dele. Se eu aceitar essa verdade da expiação, não posso me sentir deprimido, solitário, ansioso ou amedrontado, pois tudo isso vem da culpa que, sem a crença na separação, não pode existir. A maneira de eu saber sobre minha crença na separação é me tornar consciente dos meus sentimentos de ansiedade, preocupação e infelicidade. É por isso que é tão essencial não encobrir as experiências negativas. Se o fizermos, literalmente não haverá esperanças. O que está em primeiro reconhecermos nosso desconforto e desespero e depois percebermos que eles são simplesmente efeitos do pensamento de que Deus não vai a lugar algum e que nós fomos porque nós o matamos. Esse pensamento pecaminoso representa uma decisão que agora pode ser alegremente modificada. Você precisa aprender onde estava errado e que você agora quer ser um aprendiz feliz que fica feliz em estar errado e não feliz porque provou que estava certo. Essa é uma ideia que não pode ser citada com frequência suficiente. Se você tiver um investimento em estar certo, nunca será feliz. Talvez você esteja certo hoje, mas a retidão, entre aspas, ou inocência que você roubou de outra pessoa
será raivosamente roubada de volta por aquele de quem você a tirou. A única forma de você poder estar certo é saber que Deus vai com você aonde quer que você vá, o que significa que tudo o que o ego tem ensinado a você é uma mentira. Você não se separou de Deus porque você não poderia fazê-lo. Jesus diz: os separados inventaram muitas, entre aspas, curas para aquilo que acreditam ser os, entre aspas, males do mundo. Mas a única coisa que eles não fazem é questionar a realidade do problema. Ken Wapnick. Males do mundo está entre aspas, porque não existem males do mundo. Uma vez que não há mundo, como poderia haver males? Existe apenas um pensamento mau. Curas está entre aspas também, porque você não pode curar um problema que não existe. O verdadeiro problema é a separação, e se nós não reconhecermos esse pensamento como a causa dos nossos problemas, como poderemos questioná-lo sem falar em mudá-lo? O ego nos convenceu de que a separação é real, e esse é um pensamento tão terrível que nunca poderemos olhar para ele novamente, e ainda menos destruí-lo. Como Jesus explica no texto, em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os teus olhos tocarão o pecado, e Deus te trespassará, cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas. Texto capítulo 21. Ken Wapnick. O ego, portanto, nos aconselha a fugirmos da mente, o lar do pensamento de separação, e erigirmos uma defesa após a outra, colocarmos parede sobre parede, tudo o que serve ao propósito de enraizar nossa atenção no mundo do corpo. Portanto, estamos protegidos do questionamento da realidade aparente dessa afirmação. Abre aspas, eu sou separado de Deus. Fecha aspas. Enquanto permanecermos no estado de ausência de mente, nunca poderemos realmente questionar a realidade do problema, que permanece sempre em sua fonte, a mente. Jesus diz, no entanto, seus efeitos não podem ser curados porque o problema não é real. Ken Wapnick. Nossas tentativas de curarmos um problema no mundo, quer seja em nossos mundos pessoais ou no mundo mais amplo, nunca vão alcançar o sucesso. Talvez o sintoma desapareça temporariamente, mas ainda vamos acreditar que o problema, a causa, é real. Enquanto o fizermos, a causa da culpa vai continuar a gerar sintomas. Os sintomas substitutos de Freud, que nos incomodam. Apesar da sua dor exigir atenção constante, no entanto, a causa subjacente dos sintomas permanece não percebida. E o ego continua a reinar triunfante, até que possamos exclamar, abre aspas, tem que existir outro caminho, fecha aspas. Nosso professor nos ajuda finalmente a irmos além do efeito para a causa, para que ela possa ser modificada. Jesus diz, a ideia para o dia de hoje tem o poder de dar fim a toda essa tolice para sempre. E tolice isso é, embora possa tomar formas sérias e trágicas. Ken Wapnick. De forma importante, Jesus não usa a palavra pecado. Ele simplesmente diz tolice. O que ele expressa aqui é idêntico ao que ensina em O Herói do Sonho, onde ele diz que o problema é termos esquecido de rir
da diminuta e louca ideia, e que o Espírito Santo olha para nossas preocupações e ri delas, não de forma zombeteira, mas com a gentileza que sabe que os transtornos não são reais. Esse tema é recorrente através de todo um curso em milagres, mas a seguinte passagem do final do capítulo 27 é representativa. Jesus diz: o Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente, e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos para sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer: meu irmão, Filho Santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer. E deixarás o instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu. Texto capítulo 27. Ken Wapnick. Mais para frente, no livro de exercícios, vamos examinar o uso da metáfora brinquedos para representar a natureza aparentemente gigantesca do pecado, que só serve para ocultar sua tolice inata. Jesus. Tudo o que é perfeito está profundamente dentro de ti, pronto para irradiar-se através de ti sobre o mundo exterior. Isso vai curar todo o pesar, a dor, o medo e a perda, pois isso vai curar a mente que pensou serem reais essas coisas e sofreu devido à sua aliança com elas. Ken Wapnick. Se eu souber que Deus vai comigo, que através do Espírito Santo, seu amor está sempre comigo, vou perceber que tudo o que eu acreditei e percebi não era real. Novamente, esse é o medo. Se as minhas crenças e percepções não são reais, então eu também não sou real. Portanto, eu inconscientemente me agarro à crença de que a culpa é o céu, pois isso prova que eu existo, o eu que penso ser. Jesus. Nunca podes ser privado da tua santidade perfeita, porque a sua fonte vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes sofrer, porque a fonte de toda a alegria vai contigo aonde quer que vás. Nunca podes estar só, porque a fonte de toda a vida vai contigo aonde quer que vás. Nada pode destruir a paz da tua mente, porque Deus vai contigo aonde quer que vás. Ken Wapnick. Jesus gostaria que você visse de que forma tão rápida e teimosa você tenta provar que essas afirmações são erradas e as suas crenças certas. Você faz isso provando que o mundo é hostil, ameaçador e pecaminoso, ou que você é hostil, ameaçador e pecaminoso. Não importa qual dos dois, é extremamente útil olhar para como você se defende contra essa verdade, afirmando continuamente que você está certo e buscando provar isso. Também é crucial que você reconheça que não acredita nas palavras de Jesus, como ele vai lhe dizer na próxima sentença. Ken Wapnick continua. Mais um ponto antes de continuarmos. Se aceitássemos como verdadeiras as lindas afirmações no parágrafo acima,
nossa culpa não teria nenhum lugar para ir, exceto permanecer dentro de nossas mentes, onde o ego nos diz que ela espera nossa morte certa nas mãos de um Deus vingativo, empenhado na nossa destruição. Nosso sofrimento e infelicidade projetados para fora protegem esse terrível pensamento do lado de dentro. É essa necessidade de proteger nossos seres que provê a resistência à aceitação das palavras reconfortantes de Jesus. Jesus diz: compreendemos que não acredites nisso tudo. Como poderias, enquanto a verdade está escondida lá no fundo de ti, sob uma pesada nuvem de pensamentos insanos que é densa e obscurece as coisas, mas, no entanto, representa tudo o que vês? Ken Wapnick. Como você poderia entender isso quando ainda acredita que existe um você lendo essas palavras? Como você poderia entender quando continua preocupado com seu especialismo, individualidade e problemas? Mais uma vez, vemos a natureza proposital dos nossos pensamentos insanos, levando às nossas percepções insanas. Eles mantêm oculta a verdade que realmente iria nos libertar do sistema de pensamento de medo, ódio e sofrimento do ego. Jesus diz: hoje faremos a nossa primeira tentativa real de ultrapassar essa nuvem escura e pesada e atravessá-la para chegar à luz que está além. Ken Wapnick. Jesus vai usar essa forma novamente na lição 70, o pensamento sendo o de que Jesus é aquele que vai levá-lo através das nuvens. Ele pede que você não negue a presença dessa nuvem de culpa, individualidade e especialismo, mas que preste atenção cuidadosa a ela. Nunca poderemos atingir a luz sem primeiro atravessar a nuvem, entre aspas, escura e pesada, apenas para o ego. Na verdade, no entanto, ela é só um frágil véu diante da luz, como lemos nessa maravilhosa passagem extraída do texto. Jesus. Pois a realidade da culpa é a ilusão que parece fazer com que ela seja pesada, opaca, impenetrável e um fundamento real para o sistema de pensamento do ego. Sua transparência e pouca consistência não são evidentes até que vejas a luz por trás delas. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Essa barreira aparentemente pesada, esse solo artificial que parece uma rocha, é como um bloco de nuvens escuras e baixas que parece ser uma parede sólida diante do sol. Sua aparência impenetrável é totalmente ilusória. Ela dá passagem suavemente aos topos das montanhas que se erguem acima dela e não tem qualquer poder para impedir qualquer pessoa disposta a escalá-las e ver o sol. Não é forte o suficiente para impedir a queda de um botão, nem para segurar uma pluma. Nada pode se basear nela, pois é apenas a ilusão de um fundamento. Tenta apenas tocá-la e ela desaparece. Tenta agarrá-la e nada terás em tuas mãos. O mesmo deveria acontecer com as nuvens escuras da culpa, que não são mais impenetráveis e nem mais substanciais. Não irás ferir a ti mesmo viajando através delas. Permite que o teu guia te ensine a sua natureza sem substância, à medida que ele te conduz além delas, pois lá embaixo há um mundo de luz, sob o qual não projetam sombra alguma. Ken Wapnick. Na verdade,
esse ensinamento sobre a natureza insubstancial, entre aspas, é o coração e a alma do Um Curso em Milagres, a essência da expiação. Ele ensina que não há necessidade de nos defendermos contra o pensamento da culpa, que não tem efeito e, portanto, não está lá. Novamente, podemos notar como a profundidade dos ensinamentos do texto é encontrada, oculta, entre aspas, nessas simples, entre aspas, lições do livro de exercícios. Continuamos agora com as instruções para o dia, que nos fazem voltar a um longo período de prática. Dessa vez, Jesus nos impele mais diretamente a irmos para dentro, tornando clara a distinção entre a atividade cerebral de pensar e a atividade da mente, a verdadeira fonte dos nossos pensamentos. Jesus diz: hoje haverá apenas um período de prática longo. Pela manhã, se possível, assim que te levantares, senta-te quieto por uns 3 a 5 minutos, com os olhos fechados. No início do período de prática, repete a ideia de hoje bem devagar. Depois, não faças nenhum esforço para pensar em coisa alguma. Ao invés disso, tenta sentir-te voltado para o teu interior, além de todos os pensamentos vãos do mundo. Tenta entrar com profundidade na tua própria mente, mantendo-a livre de quaisquer pensamentos que poderiam desviar a tua atenção. Podes repetir a ideia de vez em quando, se achares útil. Mas, acima de tudo, tenta mergulhar bem fundo dentro de ti mesmo, longe do mundo e de todos os tolos pensamentos do mundo. Ken Wapnick. E tudo aqui é tolo, ou melhor, é tolice acreditar que as coisas do mundo podem nos trazer prazer ou dor. Aprofundarmos-nos através delas significa ultrapassarmos nossa identificação corporal, o local aparente da nossa dor e prazer, em direção à mente, que é a única fonte dos nossos sentimentos e pensamentos. É na mente que experimentamos a presença de Deus através do Espírito Santo, e é na mente que a decisão de substituir a presença do ego pela dele é tomada. As próximas 2 sentenças enfatizam a distinção crucial, emprestada de Platão, entre aparência e realidade, cuja consciência é o propósito de irmos para dentro. Jesus diz: estás tentando ir além de todas essas coisas. Estás tentando deixar as aparências e aproximar-te da realidade. Ken Wapnick. Jesus quer que primeiro olhemos cuidadosamente para o que nos parece real, o mundo, repleto de pessoas ouvindo e vendo nossos corpos, e cujos corpos nós ouvimos e vemos. O próximo passo, então, seguindo a orientação gentil de Jesus, é reconhecermos a natureza ilusória dessas aparências e irmos além delas para os pensamentos do ego. E então, finalmente, além do ego, para o pensamento de expiação do Espírito Santo. Jesus diz: é bem possível alcançar Deus. De fato, é muito fácil, porque é a coisa mais natural no mundo. O caminho se abrirá se acreditares que é possível. Ken Wapnick. Jesus não está dizendo que você tem que acreditar totalmente nisso. Você só tem que acreditar que talvez, só talvez, seja possível que ele esteja certo e você errado. Se a única coisa natural nesse mundo é atingir Deus, e tudo nesse mundo é um movimento contra ele, então nada nesse mundo é natural, incluindo você mesmo, seu corpo, personalidade e existência individual.
É a sua crença que vai levá-lo para casa, uma vez que você coloque seu poder sob o princípio da expiação do Espírito Santo, corrigindo a crença equivocada na separação. Jesus depois enfatiza para nós a importância dessa lição, tentando fortalecer nossa confiança no processo do livro de exercícios de retreinar nossas mentes. Esse é um entre os muitos, abre aspas, discursos de estímulo, fecha aspas, que ele nos dá ao longo do caminho. Jesus. Esse exercício pode trazer resultados muito surpreendentes, mesmo na primeira tentativa. E mais cedo ou mais tarde é sempre um sucesso. Entraremos em maiores detalhes sobre esse tipo de prática à medida que avançarmos. Mas ele nunca falhará completamente, e o sucesso instantâneo é possível. Usa a ideia de hoje com frequência durante o dia, repetindo-a bem lentamente, de preferência com os olhos fechados. Pensa no que estás dizendo, no que as palavras significam. Concentra-te na santidade que está implicada nelas a teu respeito, na companhia infalível que tens e na proteção completa que te cerca. Ken Wapnick. Essas últimas linhas apontam para a verdade que repousa logo além da ilusão. Uma verdade que é nossa, uma vez que realmente nos focalizemos nas lições e prática dos exercícios. E então, a última linha da lição. Jesus diz: de fato, podes te dar ao luxo de rir dos pensamentos de medo, ao lembrares que Deus vai contigo aonde quer que vás. Ken Wapnick. Jesus volta ao tema de rirmos do ego. Por exemplo, não levá-lo a sério. Isso só será possível quando trouxermos nossos pensamentos de medo ao amor de Deus, que é lembrado para nós pelo Espírito Santo. Sem esse processo de levarmos as ilusões à verdade, nossa risada seria superficial, na melhor das hipóteses, e zombeteira e julgadora na pior. A risada do Espírito Santo nasce do sorriso gentil que conhece a diferença entre aparência e realidade, ilusão e verdade, separação e expiação. Na lição 187, Jesus faz a afirmação aparentemente ultrajante de que você poderia olhar para a dor, sofrimento e fome no mundo e rir de tudo isso. Você riria do sofrimento não porque você está zombando das pessoas, mas porque, tendo se unido ao Espírito Santo em sua mente certa, você sabe que isso não é verdade. Não tem o poder de tirar a paz e o amor de Deus de você.